gente vai gerenciar todos os projetos que a gente tem aí e fazer a melhor entrega para o cliente. Então, eu acredito que Anderson vai ajudar bastante. Então, aquela coisa, né? Anotem, no final, acho que vai ter um tempo para fazer perguntas aí. E é isso, Anderson, tudo certo aí para iniciar? Beleza, Ellen. E aí, Show, pessoal? então é contigo. Pode continuar. Beleza. E aí, pessoal, tudo certo? Meu nome é Anderson, a Ellen já me apresentou. Eu fui presidente e fundador da Codex, estava com vocês no MEG até o finalzinho do ano passado. E saí agora, sou pós-júnior. Moisés me fez o convite para conversar com vocês um pouquinho. Eu já tive também onde vocês estão hoje, nesse processo de começar a montar uma empresa, né? Várias dúvidas surgem. Eu não sei muito bem que EJs a gente tem hoje. Eu estou vendo a NAPES. Diz aí, Ellen, quem está mais aqui? Ai, gente, seria legal a galera se apresentar, né? Mas aí a gente tem vários EJs aí. Seria bom um representante de cada EJ apresentar a empresa, tipo, o nome da empresa e qual o curso. Seria legal. Massa. E aí, gente, quem começa? Sem briga, como sempre, né? E aí? A Consuelo está aqui e somos a empresa júnior do curso de Engenharia de Alimentos. Massa. Oi, Próximo. gente, boa tarde. Sou Raquel, eu sou da Iris Comunicação, do curso de Cinema, Rádio, TV, Jornalismo e Relações Públicas. Massa, Raquel. Opa, boa Oi, tarde. gente. Eu me chamo João Pedro, sou do NAPS. Lembra de mim, lembra? E aí, João? É J de Contabilidade, ADM, Jornalismo e Serviço Social. Oi, Boa gente, tarde. boa tarde. Meu nome é Luciele, sou da Prodap Consultoria Júnior, do curso de Engenharia de Produção, do campus de Sumé. Massa. Boa tarde. Meu nome é Bismarck. Eu sou da Sólida Júnior, de Engenharia Civil. Somos de João Pessoa, Paraíba. Joia. Massa, Bismarck. Mais alguém? Bom, me chamo Sabrina, da Rural Júnior, e a gente tem os cursos de agronomia, zootecnia e medicina veterinária. Nós somos da cidade de Areia, PB. Massa, joia. Mais algum tímido ou tímida? Beleza, pessoal. Só para dar uma geral para vocês, eu não sei se todas eu estou vendo que tem muitas EJs novas que eu não conhecia, não sei se vocês estão novos também em relação ao tempo de EJ, se a EJ já existe há muito tempo. Mas para não me estender muito, vai ser um talkzinho rápido, vai ser mais ou menos 50 minutos, uma hora. E uma dificuldade que a gente enfrenta muito, que vocês já devem estar passando, é gerenciamento de projetos. Eu não sei se todo mundo aqui já rodou projetos, sei que algumas EJs mais antigas já rodaram, mas uma coisa que vocês vão ter que enfrentar uma hora ou outra é a questão da dificuldade que se tem, principalmente quando a gente está no meio de pessoas que não têm tanta experiência assim de mercado. Quando você pega o primeiro projeto com o cliente, surgem várias dúvidas e várias dificuldades que a gente tem e que eu vou tentar deixar vocês mais calibrados para vocês já chegarem com uma vantagem competitiva aí no mercado. Beleza? Eu vou apresentar daqui a pouco os slides, mas primeiro eu vou conversar com vocês no geral sobre o que é gerenciamento de projetos e como vocês podem fazer para gerenciar melhor os projetos de vocês. Então, vou estar passando uma metodologia que alguns já devem conhecer, se chama Scrum, e vou estar falando para vocês também uma geral sobre a teoria da gestão de projetos. Então, primeiramente, o que é um projeto, né? Vocês podem ter uma visão meio de mercado, assim, de projetos, sobre uma visão meio empresarial, mas
a gente sabe que projeto não é necessariamente uma coisa empresarial. Um projeto, na verdade, é um empreendimento que tem um período de tempo limitado e que ele tem como resultado um produto, um serviço, ou então um resultado mesmo, que é único. Então, uma reforma de uma casa, um evento numa igreja, uma festa de aniversário, uma construção de, sei lá, uma ponte, ou até mesmo a escrita de um artigo, tudo isso é um projeto. É algo que tem um período de tempo limitado para ser feito e que vai gerar como resultado do seu esforço algo palpável e que é único. Então, em qualquer projeto, a gente tem 3 constantes que vocês têm que ter em mente. São as 3 principais constantes de um projeto e que o pessoal da área de gestão de projetos chama de triângulo das restrições. Perdoem não ter slide essa parte, porque o slide é mais para a parte do Scrum. Mas é bem rápido. São 3 coisas: tempo, escopo e custo. Sempre que a gente tem um projeto, a gente tem um período de tempo limitado. Então, na realidade, puxando para o MEG, a gente pode pensar na execução de um projeto na NAPES. João Pedro está lá na NAPES fazendo um projeto de assessoria contábil e ele fecha com o cliente um contrato dizendo que ele vai entregar essa assessoria contábil por um período de 3 meses. Então, ele tem um escopo de tempo que é limitado e lá no contrato, muito provavelmente também ele delimitou o escopo. O escopo nada mais é do que o que é que a gente vai executar nesse projeto e o que é que a gente vai gerar como resultado final. E como a gente não sobrevive à base de vento, a gente também tem um custo relacionado. A gente chama isso de triângulo das restrições porque cada uma dessas variáveis é diretamente relacionada às outras. Se a gente mexe no tempo do projeto, por exemplo, se a gente quer fazer um projeto mais rápido, muito provavelmente a gente vai ter que diminuir o escopo, porque a gente não consegue entregar mais coisa em menos tempo, simplesmente porque a gente quer. Se a gente mexe no tempo, muito provavelmente a gente também está mexendo no custo. Vamos dizer que o cliente do João Pedro quer aumentar a assessoria contábil para 6 meses. Ao aumentar o tempo, a gente está também aumentando o custo do projeto, porque ele não vai fazer pelo mesmo preço de 3 meses um projeto de 6 meses. Então percebam que essas 3 variáveis são o triângulo das restrições, relembrando, tempo, escopo e custo, são essenciais em qualquer projeto, seja de nível da vida pessoal da gente ou de nível da empresa. Percebam que eu falei vários exemplos de projetos, como coisas simples, tipo, sei lá, organizar uma festa de aniversário, nem tão simples às vezes, e coisas mais complexas, como gerenciar um projeto de uma empresa júnior. Então, você pode pensar, tá, então se todo mundo é um gestor de projetos e todo mundo executa projetos, então qualquer pessoa pode executar qualquer projeto. E a gente sabe que isso não é verdade. Por quê? Porque projetos com complexidades diferentes precisam de pessoas com conhecimentos e embasamento técnico diferentes. Então, eu vou tentar hoje passar para vocês um pouquinho da metodologia Scrum, para vocês terem um conhecimento técnico um pouquinho maior que possa ajudar vocês a executar aí e a se federar na PB. Beleza, pessoal? Eu vou compartilhar aqui, fazer a apresentação com vocês. Só um segundo. Tá dando para ver a tela? Ainda não, Anderson. Tá aparecendo ainda não? Não. Ah,
Meet está dizendo aqui que ocorreu um erro. Deixa eu tentar de novo. Tá aparecendo agora? Não. Tá aqui na apresentação da Microsoft. Calma aí, pessoal, vai dar certo. Não se preocupem, não. Eu vou tentar entrar e sair da chamada para ver se há algum bug do Meet. Pronto, beleza. Vamos aguardar, pessoal, que ele já volta. A conexão caiu. Não, ele saiu para voltar de novo, porque não estava dando certo o compartilhamento da tela. Mas aí ele já tá voltando, tá? Cheguei. Estão me ouvindo? Sim, sim. Beleza. Deixa eu tentar de novo. Agora tá, né? Deu certo? Show, agora tudo certo. Beleza. Esses slides foram o mesmo que eu apresentei lá no último evento que teve do encontro de Campina Grande das empresas júniores, aí ainda está desatualizado. Aí eu não sou mais presidente da Codex não, tá? É Luan agora. Vamos lá. Beleza, tá aparecendo ainda, né? Tá sim, tudo bacana. Show, bora lá então. Então, pessoal, como eu disse para vocês, eu dei uma geral do que é o gerenciamento de projetos. E agora a gente vai falar de uma técnica, ou melhor, de uma metodologia de gerenciamento. Como está dizendo aí, é a metodologia mais usada no mundo e é uma metodologia ágil. Então, segue não só a questão de ser uma metodologia, ou seja, padrões que vocês podem utilizar para você, lá na sua empresa júnior, para você ajudar a gerenciar melhor os projetos, mas também é uma metodologia ágil. E a gente vai ver tudo isso bem detalhado, apesar de resumido, ao longo da apresentação. Beleza? Então vamos lá. Eu vou tentar fazer menos interativa a apresentação do que costuma ser, para não ficar atrapalhando. Mas, muito provavelmente, vocês devem conhecer rugby. Eu não consigo, eu vou perguntar. Alguém aí joga rugby? Alguém assiste? Alguém conhece? Conheço. Massa. Então, tu provavelmente deve estar se perguntando, beleza, eu sei o que é rugby, mas o que é que tem a ver com gestão de projetos e o que é que tem a ver com esse tal de Scrum?
O Scrum, ele começou a partir da observação de dois japoneses do esporte rugby. E do rugby, dessa observação, criou-se uma metodologia de gestão de projetos ágeis que dominou todo mundo. Então, a gente vai entender um pouquinho como foi isso aí e como é que eu posso usar dessa metodologia que está sendo usada no mundo todo dentro da minha empresa júnior. Beleza? Só para a gente ter um gatilho de autoridade aí, essas empresas pequenas de porta de quintal estão usando Scrum. Então, HP, Google, Facebook, Spotify, Adobe, Amazon e, enfim, muitas outras aí, de grandes a pequeno porte. E, para não dizer que é só empresa de TI, né, está sendo muito utilizado, tanto, não só para gestão empresarial, mas também para gerir projetos de marketing, gerir boards de diretoria. Então, algo que a gente vê muito nas empresas júniores, né, uma realidade da gente e de outras empresas, que tem um grupo de diretores que toma conta da empresa. No próprio setor automobilístico, nas Forças Armadas e até mesmo na execução, no planejamento de projetos na engenharia civil. Então, vocês veem que, aparentemente, né, é algo que é bem versátil e que, ao mesmo tempo, gera muito resultado. Porque de empresas de pequeno a grande porte, hoje é a metodologia ágil mais usada no mundo para gerenciar projetos. Vocês devem lembrar aí das aulas de história no Fundamental, que existia, e ainda existe, né, isso influenciou todo o mundo de gestão de projetos, uma metodologia chamada Fordismo, né, uma corrente ideológica chamada Fordismo, que foi onde começou a se falar de linha de produção. Então, antes, o processo de montar um carro era bem, digamos assim, cheio de variáveis, e Ford foi lá e começou a tornar as coisas mais organizadas, digamos. Criou-se uma linha de produção. Esse modelo que a gente tem é um modelo antigo, é um modelo do século passado, que apesar de ter sido muito importante para influenciar várias correntes de pensamento de gestão de projetos, não é aula de história não, pessoal, vocês vão entender a relação. A gente, daquela época para cá, criou-se uma mentalidade de que, para se gerenciar um projeto, a gente tem várias fases bem definidas, que lembram uma linha de produção, assim como o Ford definiu, que ficou conhecido como modelo cascata. Esse modelo aqui está bem voltado para a parte de projetos de computação, mas vocês entendem que um projeto em modelo cascata, ele passa por várias fases, na qual a fase anterior é essencial para que a próxima fase seja concluída. Então, em um projeto, como exemplo, um projeto de computação, a gente teria a fase de análise no início, a gente vê com o cliente os requisitos, depois a gente faz o design, depois implementa, ou seja, faz lá todo o código, testa para ver se está tudo certinho, depois faz a manutenção. É algo bem, assim, definido, e a fase posterior, só pode acontecer quando a anterior está concluída. Então, esse é um projeto modelo cascata. Parece tudo muito legal, tanto é que ainda é utilizado, e foi utilizado durante muitos anos como a metodologia principal de desenvolvimento de projetos, mas a gente tem alguns problemas, na verdade, algumas situações que a modernidade trouxe. Por exemplo, se a gente tem um escopo aberto a mudanças, ou seja, a gente tem mudanças ao longo desse projeto, para que essa mudança seja aplicada, a gente teria que recomeçar todo esse ciclo aí. O cliente quer mudar alguma coisa, beleza, bora analisar de novo, depois refazer todo o design, depois começar a implementar tudo de novo, e por aí vai. Se a gente tem um cliente envolvido ao longo do projeto, a gente também tem problemas com esse modelo tradicional, esse modelo cascata. Por quê? Porque o cliente só vai ter o resultado do projeto
ao término dele. Se ele vai, sei lá, observar o projeto no período de implementação, no modelo de cascata a gente não vai ter nada para mostrar para ele. Então pode ser agente em computação, pode ser numa área de construção civil, numa área de montagem de carros. A gente não vai ter nada para mostrar para o cliente se a gente só tem um monte de peça solta está sendo encaixada. Se a gente também tem a necessidade de melhoria contínua, ou seja, de rever o processo, ou até mesmo de validar de forma rápida se o que a gente está fazendo faz sentido para o mercado atual, está em constante mudança, o processo de gerenciamento de projetos em cascata não é o ideal. Sabendo disso, e voltando para o rugby, a gente... Quem foi mesmo que falou que manjava de rugby? Eu não sei o nome. Diz seu nome. Não falei que mais não, só sei que só disse que eu conhecia. As regras eu não conheço muito bem, não, só a mecânica mesmo. Ah, beleza. Como é teu nome? É Raul. Raul, beleza. Raul assiste rugby. Então tu já deve ter visto, Raul, essa cena aí, né? 2 times com uma bola no meio e cada time forçando com uma linha no meio deles para ver quem pega o domínio da bola. Essa prática aí no rugby é conhecida como Scrum. E vocês vão ver que essa metodologia e esse processo criou todo esse processo que a gente vai aprender agora, essa metodologia de gestão de projetos. Quando os dois japoneses estavam observando essa galera aí abraçada e empurrando, eles perceberam 2 coisas muito importantes, que eram padrões em todo time de rugby que dava certo. Eles tinham muita velocidade e muita flexibilidade, ou seja, eles conseguiam atingir resultados muito rápido e eles conseguiam se adaptar a mudanças. Então, tinha um cenário de jogo completamente diferente, beleza, o time era flexível para se adaptar a essa nova realidade. E ele conseguia atingir esses resultados bons em períodos de tempo muito rápidos. Então, esses 2 caras aí publicaram um artigo chamado o novo processo de desenvolvimento, o novo jogo de desenvolvimento de produtos. E eles publicaram isso na Harvard e de lá para cá foi só crescimento. Os princípios que eles observaram nesse esporte, no rugby, eles conseguiram trazer para o universo de gerenciamento de projetos e a gente vai aprender um pouquinho hoje. Diferentemente daquela imagem que vocês viram lá atrás do carro numa linha de produção, na qual a fase da frente só podia ser concluída quando a anterior tivesse sido realizada, no Scrum, no processo de desenvolvimento ágil, a gente tem um processo completamente diferente. As mudanças são colocadas de forma incremental, então vocês podem ver aí na imagem que não é feita uma linha de produção tradicional. As mudanças são implementadas aos pouquinhos. O cliente, ele é envolvido ao longo do processo e tudo que a gente está fazendo é adaptável a mudanças que podem vir e que costumam vir ao longo de um processo de gerenciamento de um projeto. Vocês devem conhecer a máxima de que o cliente nunca sabe o que quer, né? Então, quem já deve ter rodado aí projetos na EJ, sabe que no mercado hoje, o cliente pede uma coisa no início, fica sabendo de outra coisa um pouquinho melhor, mais bonita, ou que fez mais sentido para ele, porque ele não sabia muito bem o que queria no início, e ele pede para mudar. A empresa pode dizer, não, você pediu aquilo e a gente não vai mudar, pode acontecer. Mas se a gente quer continuar relevante no mercado e conquistar esse tipo de cliente, a gente precisa ser aberto a circunstâncias de mudança. E o Scrum é perfeito para esse tipo de situação. E é o que a gente mais vê hoje em dia. O mundo está mudando muito rápido. Há 1 ano atrás, ninguém imaginava a situação que a gente tem hoje. Então, se a gente não for adaptável a mudanças, a gente está fadado
infelizmente, ao fracasso. Então, a gente não tem mais essa linha de produção antiga, aí na imagem de cima vocês estão vendo, não é mais, usando a metáfora de um carro, né? Não é mais primeiro você constrói a roda, depois você monta o eixo, depois você mostra que a base está feita só para no final entregar algo de valor ao cliente. Hoje em dia, você precisa, se o cliente queria um meio de transporte, você precisa estar sempre entregando valor a ele, ao longo do desenvolvimento do projeto. Então, só como metáfora mesmo, no início aí você entregou um meio de transporte bem fraquinho, um skatezinho para o cliente, e ao longo do projeto, vocês podem ver que ele vai gradativamente ficando mais feliz. Mas você entregou valor desde a primeira etapa para ele. Então, vocês podem se perguntar, beleza, massa. Existe aí um processo de desenvolvimento de projetos que é adaptável a mudanças, que você consegue entregar valor para o cliente desde o início e que vai deixar minha empresa mais competitiva no mercado. Beleza, parece muito interessante, mas como é que eu faço tudo isso? Então, eu vou apresentar para vocês, prazer, né? Esse aqui é o Scrum. O Scrum, ele tem 3 pilares fundamentais. E se vocês forem anotar alguma coisa, ou tirar print, que é mais fácil, seria interessante focar nessa parte aqui. Porque a gente consegue adotar esses valores não só para gerenciar os projetos, mas na própria empresa. Os 3 pilares do Scrum são transparência, inspeção e adaptação. Os projetos, pessoal, eles precisam ser transparentes, tanto para o cliente, para ele saber o que está acontecendo, quanto para os membros da equipe. Vocês já devem ter passado por situações, seja num projeto de faculdade, ou mesmo um projeto na EJ de vocês, de os próprios membros não saberem o que é que os outros estão fazendo, ou mesmo não saberem exatamente qual é o objetivo do projeto. Então, um dos pilares fundamentais para que tudo no Scrum funcione, senão ele desmorona, é a transparência. Depois vem a inspeção. Inspeção significa que a gente pode ver, a gente pode observar cada parte do processo de desenvolvimento. Então, tanto o cliente pode e deve poder ver o que a gente está fazendo para que a gente possa entregar valor, quanto a equipe deve estar sempre inspecionando o processo em si. Está dando certo, o que não está dando, e eu vou entrar em mais detalhes depois. Por último, a gente tem a adaptação. A adaptação nada mais é do que um pilar necessário para atingir aquele objetivo que eu falei para vocês. A gente precisa ser adaptável ao mercado. Beleza, a gente tem esses 3 pilares, que são as bases do Scrum, mas a gente também tem os valores, que nada mais são do que realmente os valores, as características que os membros têm que viver para que tudo isso funcione. Primeiramente, eles precisam estar comprometidos. Então, isso é muito importante, porque um membro descomprometido ou que não está 100% alinhado, isso não só para o Scrum, mas para a vida, né, para uma empresa, leva o barco e afunda ele com todo mundo. Então, precisa-se também ter coragem, principalmente para implementar as mudanças, porque não é fácil você pegar um ciclo, que a gente vai ver que o Scrum trabalha com ciclos, mas não é fácil a gente pegar um ciclo na qual a gente tinha construído algo e o cliente pediu para mudar e abandonar o que a gente fez, porque a gente tende a lidar com as produções da gente como se fossem bebês, né? Só que a gente vê que no Scrum a gente tem que se desapegar. Então tem que ter coragem para mudanças, tem que ter coragem para ser transparente, muitas vezes para dizer, não, eu não fiz o que era para fazer, mas estou comprometido, estou dedicado à causa. Então esse é o segundo valor. O terceiro valor é a abertura. A gente tem que estar muito aberto, principalmente a feedback. Então, um feedback positivo para incentivar a equipe, mas muitas vezes um feedback, não vou dizer negativo, mas construtivo. Caso as coisas não estejam
exatamente como deveriam estar, e principalmente porque a gente tem que estar sempre melhorando. Então, feedbacks são muito necessários, a gente tem que estar aberto a esses feedbacks. Quarto valor seria o foco, que vocês vão ver que no Scrum, para que tudo isso dê certo, toda essa maravilha de se adaptar ao mercado, blá blá blá, nada disso funciona se a gente não tiver foco no que a gente precisa fazer, no objetivo de cada ciclo, que eu vou apresentar para vocês mais para frente. A gente tem um objetivo específico. E a gente, quando define um objetivo, ao mesmo tempo, a gente precisa ter o foco para atingir esse objetivo. Por último, um valor que é fundamental, mais uma vez, não só para o Scrum, mas para a vida, é o respeito entre as pessoas da equipe em todos os sentidos, né? Porque quando a gente trabalha com pessoas e com críticas e com ambientes ágeis, muitas vezes as pessoas tendem a agir de forma não tão legal. Então a gente precisa ter respeito às pessoas, em primeiro lugar, e respeito também às regras do jogo, que eu vou apresentar para vocês, para que tudo dê certo. Beleza, pessoal? Vamos lá. Agora a gente vai começar a entrar em mais detalhes. Exatamente o que é que eu faço para implementar o Scrum na minha empresa. E lembrando, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa aí que quiser interromper, podem desmutar o microfone e falar, beleza? Vamos lá. No Scrum, eu diria que um dos pontos principais que a gente tem na verdade, é um artefato que é conhecido como backlog do projeto. Pode parecer um nome estranho para vocês, mas é algo que vocês lidam todo dia. Backlog do projeto, ou product backlog, nada mais é do que a lista de tudo que a gente vai desenvolver nesse projeto. Então, a gente não pode começar pelo como, né? A gente precisa primeiramente saber o que a gente vai desenvolver. Então, uma pessoa que está desenvolvendo uma festa de aniversário, por exemplo, a primeira coisa que ela faz é listar todos os afazeres que ela tem que fazer para que a festa de aniversário seja organizada com sucesso, né? Beleza, esse é o artefato principal. Mas junto a ele a gente tem os papéis do Scrum. Vocês vão ver que o Scrum como um todo, ele é dividido em 3 partes. O que compõe o Scrum é feito por 3 coisas principais, que são os papéis, os artefatos e os eventos. E não se preocupem que a gente vai ver isso com mais calma depois. Mas, adiantando para vocês, a gente tem 3 papéis que são essenciais e que estão diretamente envolvidos aí na lista de requisitos ou na backlog do projeto, que é primeiramente o time, porque sem o time do projeto, obviamente, não tem projeto. O segundo deles, que vai ser um nome novo, mas que eu vou apresentar para vocês em mais detalhes, é o dono do produto, ou Product Owner, e os stakeholders. Para quem não sabe o que é stakeholder, é qualquer parte interessada no projeto. Normalmente o cliente, pode acontecer também caso seja um software, os usuários que vão usar esse software, um investidor que está, sei lá, patrocinando tudo aí, enfim, todas as partes envolvidas e que estão interessadas no projeto, beleza? E por último, que é outro artefato, a gente tem a Sprint Backlog. Vocês vão ver que no Scrum a gente trabalha com ciclos. A gente quebra o projeto inteiro, que normalmente é pensado como um todo, e a gente tende a dividir para conquistar. E a gente faz isso através da divisão em ciclos. Cada ciclo é conhecido como sprint. E eu vou entrar em mais detalhes depois, mais uma vez. Mas o foco aqui em cada ciclo, em cada pedacinho do desenvolvimento do projeto, a gente pega itens da backlog do projeto.
Então, cada ciclo, vamos dizer que a gente tem 10 itens lá para fazer, para poder organizar a festa de aniversário. A gente disse, beleza, nesse ciclo, nessa sprint, eu vou fazer esses 3 aqui. E isso cria, consequentemente, uma backlog menor, que é a backlog da sprint. Beleza? Show. Esse fluxograma aqui é o fluxograma que resume tudo do Scrum. E agora eu vou apresentar para vocês uma visão um pouco detalhada. A gente vai detalhar mais depois. Primeiramente, a backlog do produto, tudo começa nela, como eu mostrei para vocês. Depois de definir o que a gente vai fazer na backlog do produto, a gente quebrou lá, né, na backlog da sprint, que é um ciclo de desenvolvimento, e a gente começa a rodar a sprint da gente. Normalmente, no Scrum, a gente trabalha com sprints, ciclos, de 2 a 4 semanas. Mas isso varia dependendo da realidade da empresa. Por exemplo, eu já rodei projetos desenvolvendo software que os ciclos eram de 1 semana. Mas qual é o foco? Um ciclo tem que ser pequeno o suficiente para conseguir ter entregas rápidas, mas tem que ser grande o suficiente para conseguir entregar algum valor para o cliente. Então, se o mínimo de tempo que você consegue entregar valor para o cliente na sua EJ de alimentos 3 semanas, beleza. Então, vamos fazer sprint de 3 semanas. Mas a gente tem que ter uma coisa em mente. Uma vez que a gente define o tempo da sprint, para que a gente possa medir se as coisas estão dando certo ou não, a gente vai ver um pouquinho disso mais para frente, é importante ou ideal que a gente mantenha. Então, se a gente diz que a cada 3 semanas vão ser terminadas as sprints, a gente mantém isso até o final do projeto. Como eu disse para vocês, o Scrum ele é flexível no seu objetivo. Então, ele é flexível porque ele permite que você seja flexível na mudança da backlog, ou seja, do que a gente vai fazer no projeto. Caso o cliente precise mudar alguma coisa, beleza. Ele é uma metodologia que permite isso. Mas para que essa flexibilidade exista, ao mesmo tempo, o Scrum precisa ser rígido em suas regras. Então, o objetivo é ser flexível, mas para ser flexível, a gente precisa ter regras. Beleza? Então, joia, a gente tem a sprint, que é um período de tempo, um ciclo menor, na qual a gente tem um objetivo, e que a gente definiu ele aí na sprint backlog, que é a lista de coisas a serem feitas nessa sprint. E a gente começou a rodar esse ciclo. Beleza. A gente tem reuniões diárias dentro da sprint, que eu vou apresentar mais para frente para vocês. Mas a ideia é que sempre o time esteja se encontrando para que a gente veja como é que está o andamento do projeto. Então, a gente está rodando o ciclo, a sprint, e todo dia a equipe está se encontrando para se alinhar. E no final desse processo no qual a gente teve vários ciclos, várias sprints, a gente vai entregar o projeto como um todo, mas a cada sprint a gente vai conseguir entregar um pedacinho do projeto. Então, pode ser uma parte do produto, ou uma funcionalidade, ou sei lá, nesse caso daí de João, que ele estava lá na Anápolis, endoidando aí para entregar o projeto para o cliente, com sangue no olho, ele conseguiu entregar um pedacinho da assessoria contábil para ele. Vamos dizer que ele estava fazendo, sei lá, desculpa, eu não entendo muito de contabilidade, mas vamos dizer que ele entregou uma ata sei lá, de coisa fiscal. Ele entregou um pedacinho fiscal. Ao término da sprint, João conseguiu entregar um pedacinho do que ele tinha prometido para o cliente, que era um projeto de assessoria contábil, mas nessa sprint eles focaram em fazer a ata de produtos do cliente. Me enrolei, foi, João? Não entendo muito não, desculpa.
Mas o foco é, ele conseguiu entregar um pedacinho de valor para o cliente. Então, ele conseguiu entregar algo para o cliente viu que eles estão trabalhando e já ficou parcialmente contente porque está vendo que ele está recebendo algo em troca do investimento dele. Então, essa é a mágica do Scrum. Você consegue envolver o cliente com um processo bem definido e entregar valor ao longo desse processo. Beleza, pessoal? Então, a gente vai focar agora naquela primeira parte que eu falei para vocês, nos papéis do Scrum. A gente tem no Scrum a equipe e os stakeholders. E eles estão sempre trocando informações entre si. Lembra que eu falei para vocês dos pilares do Scrum, que tem a transparência? Então, a transparência implica em comunicação, porque não existe transparência sem comunicação. Então, a equipe Scrum está sempre trocando com os stakeholders para atingir esse objetivo. Dentro da equipe Scrum, que é o foco da gente, a gente tem 3 papéis principais. Lembra? Papéis. Primeiramente, o dono do produto, ou Product Owner. Segundo, o Scrum Master. E terceiro, o time Scrum. E eu vou apresentar para vocês cada um desses agora. Vamos lá. Dono do produto. O dono do produto, que é o papel Scrum, ele é uma pessoa do projeto, do time, vamos dizer, deixa eu ver o 3J, para não ficar falando só da análise. Deixa eu voltar aqui. Consoale, Raul da Consoale. Beleza. Tá lá Raul da Consoale, que é uma EJ de quê mesmo, Raul? De engenharia de alimentos. Engenharia de alimentos, perfeito. Tá lá Raul rodando o projeto de engenharia de alimentos e ele é o dono do produto, beleza? Qual é a responsabilidade de Raul nesse projeto? Raul, dono do produto, ele vai ser o intermediário entre os stakeholders, lembra que são as partes interessadas no projeto, o cliente, os usuários, o pessoal que vai consumir o resultado aí do projeto da engenharia de alimentos, e o time. Então, ele vai intermediar essa comunicação. Por quê? Por que é necessário que tenha uma pessoa central na qual a gente vai ter esse intermédio entre o time do desenvolvimento do projeto, o time Scrum, e as partes interessadas? Porque se a gente deixar muito aberto, se as partes interessadas puderem se comunicar com qualquer pessoa do time, e vocês podem ter passado por problemas relacionados a isso eu já passei, a gente sabe que ele tende a, quando ele não conseguir uma informação, ele vai até todo mundo do time. Pode ser o engenheiro de alimentos que está cuidando de uma parte que não tem nada a ver com a relação com o cliente, mas ele vai atrás para saber como é que está indo o projeto dele. Isso pode gerar falhas de comunicação, e tende a gerar. Porque tem várias pessoas comunicando com várias pessoas e pode prejudicar o alinhamento da equipe com os stakeholders. Então, no Scrum, a gente tem uma pessoa só que figura como responsável, no caso, Raul. Ele é o responsável para falar lá com o cliente e para passar essa comunicação para o time e vice-versa. Ele também é o responsável, como ele é o cara que mais sabe da equipe o que é que o cliente quer, porque é ele que está se comunicando com ele, ele é o responsável por administrar a backlog do produto. Ou seja, é ele que define o que é que vai ser feito, lembra? Monta lá a lista dos requisitos, e é ele também que pode alterar essa backlog, porque caso o cliente precise de uma mudança, ele vai ser responsável por essa comunicação. Consequentemente, é ele que administra a backlog. Mais uma vez, como ele é a pessoa que mais sabe da equipe o que é que o cliente quer, ele que vai definir as prioridades, com base no que o cliente mais precisa. Então, ele tem que ter essa comunicação boa com o cliente. Raul tem que estar lá sempre de olho, assim, no que é que mais vai gerar valor para o meu cliente.
Sabendo disso, ele vai definir qual é o item da backlog que é mais prioritário. E vai fazendo esse trabalho de cima para baixo. Isso vai gerar uma backlog priorizada. Ou seja, a gente vai ter uma lista de tudo que tem que ser feito, do mais importante, ou do que gera mais valor, para o menos importante. Então, de forma geral, ele é o responsável pelo valor. Ele é que vai definir o que é que a gente vai entregar para o cliente. Então, a responsabilidade de priorizar, de definir o que é que vai ser feito, é do dono do produto. Por isso esse nome, né? O próximo é o Scrum Master. Scrum Master, vamos pensar assim, ele é um guru Scrum no time. Ele é uma pessoa que entende muito do Scrum, que conhece todos esses papéis. Claro que todo mundo da equipe tem que conhecer, mas ele é um facilitador. Ele, por entender não só do Scrum, mas por estar nesse papel, ele é o responsável, a responsabilidade máxima dele no time é ajudar a resolver os impedimentos que aparecem ao longo do caminho. A gente sabe que em qualquer projeto, qualquer coisa, né, que a gente faz, vai aparecer impedimento. E nem tudo são flores. Então, pode ser um projeto de engenharia de alimentos, pode ser um projeto lá na NAPES, pode ser até um projeto dentro da PB Júnior, que eu acho que eles estão usando o Scrum esse ano, né? Qualquer coisa que vocês vão fazer vai aparecer impedimentos. E o Scrum Master ele tem como responsabilidade principal ajudar a resolver esses impedimentos. Ele não é um santo milagroso, ele não vai ser o salvador da pátria, mas ele vai ser uma pessoa que tem a responsabilidade principal de ajudar a resolver, de ajudar a fazer as coisas acontecerem. Então, ele vai ser um facilitador dos eventos do Scrum. Lembra, os 3 pilares. Eventos, papéis e os recursos, né, os artefatos. E ele vai ser também responsável por facilitar a comunicação entre o time, a garantir que todo mundo do time está se comunicando bem entre si. Porque um gargalo que a gente tem nos projetos, na gestão de projetos, que normalmente tende a arruinar qualquer projeto, é um time que não tem uma comunicação boa. Então, o Scrum Master ele tem essa responsabilidade de facilitar a comunicação. E caso a equipe não tenha um conhecimento muito bom em Scrum ainda, não tenha ouvido falar direito, não esteja bem alinhado com as regras do Scrum, com as regras do jogo, muitas vezes é o Scrum Master também que treina o resto do time nesse processo, em Scrum. Beleza? Por último, o terceiro papel que a gente tem é o próprio time de desenvolvimento. São as pessoas que executam o projeto, que fazem o projeto acontecer. Então, primeira coisa, o time do Scrum, ele é auto-organizável. Então, ele vai dizer como é que o trabalho vai ser feito. Ou seja, não vai ser ninguém de fora, não vai ser o cliente, não vai ser sei lá, o seu professor na EJ, não vai ser ninguém de fora do projeto, que não faz parte do time de desenvolvimento, ou time Scrum, que vai dizer como o trabalho vai ser feito. Nem o cliente. Quem diz como é que o trabalho vai ser feito é o próprio time. Esse time, ele pode fazer isso por quê? Porque ele é multifuncional. Então, ele tem todas as habilidades que são necessárias para executar esse projeto. Então, esse time não depende de, sei lá, de um agente externo para que o trabalho seja feito. Claro que existe comunicação com coisas que não dependem da gente, mas o time tem a capacidade de se comunicar com esse agente externo para fazer as coisas acontecerem. Isso é uma forma de dizer assim, ei, você não tem desculpas, o time é multifuncional e tem que ter todas as habilidades necessárias para executar esse projeto. Se não tem, então está faltando alguma parte aí que deveria estar dentro do time. Beleza? O mais importante, e é algo que vocês devem estar ouvindo muito falar, com Moisés aí no time de expansão, mas é o comprometimento com metas.
No MEG, na Brasil Júnior, na PB Júnior e nas EJs, a gente trabalha muito com metas. Então, isso não deve ser uma palavra nova para vocês, e que é muito presente no Scrum também. O time de desenvolvimento, ele precisa estar 100% comprometido, lembra lá dos valores do Scrum? Comprometimento com a meta. Então, não só a meta do projeto como um todo, mas a meta que é definida em cada sprint, em cada ciclo. Beleza? E dentro do Scrum não existem subteams. Claro, existem pessoas que vão ser responsáveis por coisas diferentes no projeto, mas não existe isso de eu tenho o meu time Scrum, vamos dizer que tem 5 pessoas nele, e a meta não foi cumprida porque esse subtime aqui, formado por essas 2 pessoas, não cumpriu a parte deles. Não existe isso. Ou o time todo bate a meta, ou ninguém bateu a meta. Não existe subtime, não existem submetas. Existe a meta da sprint e existem os objetivos do time. Beleza, pessoal? Essa figurinha aí, que tem 2 pizzas, alguém pode estar se perguntando, por que é isso? Um carinha lá da Amazon, que ajudava o Jeff Bezos a implementar o Scrum na Amazon, ele criou uma máxima, eu não lembro nem se foi o próprio Jeff Bezos, mas ele disse a seguinte máxima: um time Scrum precisa ser pequeno o suficiente para ser alimentado por 2 pizzas grandes. Então, o que é que ele quis dizer? O time Scrum, vocês sabem que times grandes têm mais dificuldades de comunicação e têm mais dificuldades de gerenciamento. Então, um time Scrum precisa ser pequeno, não pequeno, tão pequeno que não possa cumprir as metas, que não tenha capacidade de cumprir as metas, mas não pode ser grande a ponto de atrapalhar a comunicação. Então, ele criou essa forma aí de medir qual é o tamanho ideal de um time Scrum. Ele disse que se der para alimentar com 2 pizzas grandes, tá ok. Beleza, pessoal? Vamos lá. A gente terminou, vocês já aprenderam agora o que são os papéis do Scrum. Vocês já aprenderam com mais detalhes cada parte que compõe aí o Scrum. E agora a gente vai aprender um pouquinho sobre quais são os eventos, ou de forma mais resumida, o que é que a gente faz, quais são os processos de reuniões ou de coisas que a gente faz no Scrum. E antes de começar a entrar em detalhes sobre quais são, eu vou falar sobre um conceito muito importante e que é fundamental para o Scrum, que é o time boxing, ou definição de tempo. Tudo no Scrum, vocês vão ver quando eu vou passar uma referência no final para vocês, para quem quiser se aprofundar mais, mas vocês vão ver que tudo no Scrum é regido por tempo bem definido. E por que isso? Porque se a gente quer ser ágil, se a gente quer ter uma metodologia ágil que entregue resultados rápidos, a gente já sabe que o tempo da gente é limitado. Consequentemente, cada parte, tudo que a gente faz no Scrum vai ter um limite de tempo bem definido. Então, a sprint, lembrando, né, o que é sprint? Normalmente eu faço umas perguntas ao longo da reunião, mas eu vou livrar vocês dessa. Um sprint, vocês devem lembrar, é o ciclo. Então, a própria sprint, como eu mostrei para vocês, é bem definida. Ela tem um período de tempo bem definido, que a equipe definiu lá no início, seja 2, 3, 1, 4 semanas. E todos os outros eventos do Scrum também são bem definidos, tem um time boxing para cada um. Beleza? Então eu vou focar agora, vou mostrar para vocês cada partezinha dessa aí, cada evento, o que é e qual a finalidade dele no Scrum. Primeiramente, voltando à sprint, né, que é o coração do Scrum, como eu mostrei para vocês, tem um time boxing de 1 mês ou menos, e gera como resultado um incremento no produto, como a gente já viu. Então, a gente tem o produto inteiro a ser entregue, ou resultado, ou serviço, como a gente viu que pode ser o resultado de um projeto, e a cada sprint a gente consegue entregar um pedacinho dele, beleza?
uma coisa muito importante. Apesar do Scrum ser adaptável, ter a possibilidade de fazer ajustes ao longo do projeto, ter essa flexibilidade, mas dentro da sprint, ou seja, dentro desse ciclo, a gente normalmente, e eu digo normalmente, mas na verdade o Scrum diz, de jeito nenhum, a gente não faz mudanças. Então, se a gente definiu que tal coisa ia ser feita na sprint, a gente não muda. Aí eu vou entrar numa exceção. A gente só muda se o resultado dessa sprint não fizer mais sentido nenhum para o cliente. Vamos dizer que surgiu uma mudança completa lá nos requisitos do cliente, lá do Raul, e não faz mais sentido aquilo que eles estavam fazendo na sprint. Aí, beleza, pode ser interrompida. Mas, por questões da equipe, querer focar em outra coisa ou algo do tipo, não existem mudanças aqui. A gente não muda o que vai ser feito na sprint. De forma mais detalhada, para vocês já aprenderem. A gente não muda a backlog da sprint. No Pode caso, falar. a sprint é cada etapa da execução do projeto? Isso. É cada ciclo. Vamos dizer que... Desculpa, quem estava falando? Amanda, da Consuale. Amanda, beleza. Amanda, lá no teu projeto da Consoare, vamos dizer que fosse um projeto de 3 meses. Vocês definiram que cada ciclo vai ser de 2 semanas, por exemplo. Então, cada sprint vai ser cada ciclo desses. Um sprint vai ser um ciclo desses. Beleza? Certo, valeu. Joy. Pode falar. Antes da Francisca, poder fazer uma perguntinha desse tema? Pode, à vontade. Por exemplo, se a gente tem um sprint determinado e a gente vai cumprir e entregar valor para aquele determinado sprint. Só que aí sobrou um tempo, a gente não esperou, mas não era esperado, mas acabou que a gente entregou muito rápido, e aí sobrou tempo. Seria interessante puxar do outro sprint para esse, ou só da continuidade com o planejamento? Legal, boa pergunta. Isso acontece, realmente. Na verdade, isso é um cenário perfeito. É um cenário que, se eu entendi direito, né? Quem estava falando? Eu esqueci de perguntar. Raul. Foi mal, Raul. Não reconheci tua voz. É o cenário ideal de um processo Scrum que a equipe foi tão massa, ou talvez tenha definido pouca coisa, né? Que pode acontecer. Definiu menos do que a equipe conseguia cumprir, mas vamos dizer que foi porque a equipe se esforçou muito. A equipe se esforçou muito lá na Consoale e vocês conseguiram entregar o negócio que era para 2 semanas, vocês conseguiram entregar na primeira semana. No Scrum, a gente só define, a gente não define, tipo, vocês têm 3 meses para fazer o projeto, vão ser, consequentemente, 6 sprints. A gente não define, tipo, nessa sprint a gente vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, na próxima a gente vai fazer mais isso, isso e isso. Não. Apesar de ser interessante fazer um planejamento macro, assim, para o cliente ter uma ideia mais ou menos de quando cada coisa vai ser entregue, e normalmente isso é feito, um planejamento macro, tipo, coisas mais abstratas, né? Tipo, no meio do projeto a gente vai ter entregue isso. Mas a gente só planeja minuciosamente o que a gente vai fazer em cada sprint, no caso, na próxima sprint. Então, se a equipe terminou mais cedo as coisas que tinham para ser feitas, ela pode e deve puxar coisas assim da backlog do produto. Então, já para adiantar para a próxima sprint. Não tem problema não, na verdade é ideal, é o que todo mundo quer. Anderson, rapidão. No caso, no fim de todo sprint, vai ter uma reunião, tanto da gente quanto do cliente, não é? Que é interessante, é uma reunião do cliente. E daí a gente volta para o ciclo ou parte para outra coisa, não é isso? Massa. Dependendo da situação. Tipo, vai que tem que ocorrer alguma mudança e tal, volta para o ciclo. Volta para fazer de novo.
Se caso a funcionalidade é legal, parte para outra coisa. É isso? Entendi tua pergunta. Eu vou explicar com mais detalhes para vocês, o que é, assim, tipo, cada parte do que é que deve ser feito durante a sprint, cada evento, né? É justamente o que a gente vai ver agora. Mas, para dar uma adiantada, quem estava falando? Sim, quem estava falando é o Rodrigo, Sim, também, Paulo. Rodrigo. Ah, beleza, e aí, Rodrigo. Existe um processo bem definido do que deve ser feito durante a sprint, que são as reuniões de revisão da sprint, retrospectiva e planejamento. Aí eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Foi boa pergunta. Então, sem mais delongas, se ninguém tiver mais perguntas, mas se tiverem, pode perguntar. A gente não faz mudanças durante a sprint e a gente não baixa a qualidade, ou a gente não diminui as expectativas que a gente tinha para essa sprint. Só para dizer que ela foi concluída. Então, se o objetivo era fazer um projeto de materiais com uma qualidade tal, com um indicador tal, a gente não pode dizer, não, o indicador na verdade vai ser esse agora e a sprint foi concluída com sucesso. Isso a gente só está se enganando. Né? A gente está baixando a qualidade para dizer que foi concluído. O objetivo maior não vamos dizer assim, ter uma planilha lá bonitinha dizendo que a sprint foi concluída com sucesso. Pelo contrário, a gente tem que ter transparência e muito pé no chão para saber que o objetivo é entregar valor ao cliente. E a gente só vai fazer isso melhorando cada vez mais, que é o que a gente chama de melhoria contínua. Beleza? Então, como eu disse para vocês, a sprint é o ciclo e eu vou mostrar para vocês o que é que a gente faz ou quais são as reuniões que a gente tem durante essa sprint, durante esse ciclo. Beleza? Massa. Primeiramente, como não só Scrum, mas várias outras metodologias de gerenciamento de projetos dizem. A parte mais importante, na verdade o Scrum não diz que é a parte mais importante, eu estou dizendo para vocês. Tudo começa pelo planejamento. Se a gente não tem um planejamento bem feito, é muito provável que as coisas deem errado. Pode acontecer e dar certo. Inclusive, tem gente que acontece tanto isso que passa a ser uma regra, né? A pessoa nunca planeja e vai dar certo. Acredite, não foi eu que disse, mas Murphy disse que vai dar errado em alguma hora. E quando der errado, vai dar muito errado. Então, a parte mais importante que eu considero no Scrum, o evento mais importante da sprint, eu considero que é a reunião de planejamento. Então, se vocês, por um acaso, tiverem que escolher, sério, não removam nenhum evento do Scrum. Mas se for para fazer algum bem feito, faça a reunião de planejamento bem feita, porque é essencial. E o que é que a gente faz nessa reunião? Primeiramente, como eu disse para vocês, tudo tem um tempo bem definido. A reunião de planejamento tem um tempo bem definido. E para isso levando em consideração uma empresa, né, que não sei se é a realidade de todos vocês ou de algum de vocês, mas em empresas que normalmente têm a carga horária de 8 horas por dia e tal, 5 dias por semana, em sprints de 2 semanas, supondo, né, vamos dizer que eu tenho um sprint na Codex que a gente definiu que tem um período de tempo de 2 semanas. Então, para a sprint de 2 semanas, a reunião de planejamento deve durar no máximo 4 horas. Sempre o time box que a gente coloca sempre é no máximo. Então, pode aparecer a dúvida, certo? Mas se a gente conseguir planejar tudo bem direitinho em 2 horas, a gente tem que passar as 2 horas? Claro que não. É só um time box, tipo, no máximo, para a gente não perder tempo batendo em teclas que são desnecessárias e acabar atrasando o projeto. Beleza? E no planejamento da sprint, o objetivo principal é definir qual é a meta da sprint. Ou seja, quais são os itens que vão estar na backlog da sprint. Quais são os itens que a gente puxou lá da backlog do produto
e colocou na backlog da sprint para ser realizados nesse ciclo, nessa sprint. Para que isso aconteça, é fundamental que a gente defina o que é que, ou melhor, como é que vai ser o resultado da gente para a gente realmente dizer, não, está pronto. É o que a gente chama de definição de pronto. Ou seja, quando é que a equipe vai dizer, vai ficar satisfeita a ponto de dizer, não, a gente realmente concluiu o que é que tinha para ser feito nessa sprint. Pode parecer até algo trivial para vocês. Não está pronto quando tiver tudo riscado da lista. Mas acreditem, muitas vezes não é. E vocês devem saber disso, porque muitas vezes o que é estar pronto para mim, dependendo de como esteja definida a backlog da sprint, ou a lista do que tem para ser feito, para você, para Raul, pode não ser. Porque para ele tinha estava muito abstrato lá como estava escrito e ele teve uma visão completamente diferente. Então é importante que no início da sprint, no planejamento, a gente define exatamente, ó, esse projeto aqui de alimentos só vai estar pronto quando. Aí coloca lá todas as coisas necessárias. Não precisa ser desnecessariamente verboso e cansativo, mas precisa estar bem definido. É o que a gente chama de definição de pronto. Beleza? A outra coisa que a gente faz na reunião de planejamento é pegar o que a gente definiu para ser feito na sprint, pegar a backlog da sprint e dividir em tarefas. Então, mais uma vez, dividir para conquistar. A gente divide, quebra aqueles itens da backlog em tarefas. Vamos dizer que a backlog da sprint, da realização da festa de 15 anos da irmã de Raul. Não sei se você tem a irmã Raul, é só um exemplo. Mas tá lá, o projeto é realizar a festa de 15 anos da irmã dele e tem um item lá que é contratar o fotógrafo. E a meta da sprint era contratar esse fotógrafo. Então, beleza. O time da sprint era a família de Raul e cada pessoa tinha uma tarefa. Ou melhor, cada pessoa tinha que ter uma tarefa, né? Mas só tem uma coisa para ser feita, que é contratar o fotógrafo. Não quer dizer que uma pessoa vai fazer e as outras 3 vão ficar sem fazer, se tiver 4 pessoas. Não. E para que isso não aconteça, a gente precisa dividir o item da backlog em sub-itens, que são as tarefas. Então, para contratar um fotógrafo, pode ser que seja necessário ligar para as empresas, depois ir de carro até as empresas principais que a gente se agradou, depois negociar o contrato, pechinchar, enfim. A gente quebra em itens menores para que possam ser atribuídos a todo mundo da equipe, para que a gente possa dividir e conquistar o objetivo, bater a meta. Beleza? Agora, pela primeira vez, eu vou mostrar na verdade, não a primeira vez, porque eu já mostrei para vocês a backlog do produto, que é considerado um artefato. Lembrando, o Scrum é composto de eventos, que a gente está vendo agora, papéis, que eu já mostrei para vocês, e artefatos. Um dos artefatos é a própria backlog do produto, a lista de afazeres, né? E outro artefato é o quadro Scrum, ou Scrum Board. O que é o quadro Scrum? É basicamente um canto onde a gente coloca um negocinho bem simples, vamos dizer assim, um Kanban, para quem é familiarizado com esse termo, para quem não é tipo uma planilha, se você olhar uma planilha, né? Na qual todo o time pode ver, então é recomendado até que esteja em um canto, se for feito de forma presencial, né? Na época da pandemia, a gente pode usar, por exemplo, o Trello. Né? Então, tem um quadro lá que toda a equipe tem acesso, onde a gente tem, aí na esquerda, está escrito PBI, não sei se está dando para ver, mas os itens da Product Backlog, ou seja, o que é que tem que ser feito no projeto, as tarefas, ou seja, a subdivisão de cada item aí da backlog, o que tá sendo feito em progresso, ou seja, as tarefas que estão em progresso,
as tarefas que estão bloqueadas, ou seja, que estão com algum impedimento, e as tarefas que foram concluídas. Então é uma coisa bem simples, mas que dá transparência a todo o time do que está sendo feito, e normalmente por quem está sendo feito, porque normalmente em cada papelzinho desse aí, ou se for no Trello, em cada cardzinho desse aí, tem a pessoa responsável, mais detalhes, se for necessário, enfim. O objetivo é dar transparência. Lembra que um dos pilares do Scrum é transparência. Então, esse quadro, o quadro Scrum, tem esse objetivo. Beleza? Se tiverem perguntas, pessoal, podem perguntar. Beleza, eu já falei de rugby, agora eu vou falar de poker. Então, é basicamente diversão só, né? Não, mas eu vou explicar para vocês. A razão dessa foto aí é porque quando a gente está quebrando as tarefas, pode acontecer de uma tarefa, mesmo quebrada, né, mesmo subdividida, um item lá da backlog foi subdividido em várias tarefas, mas pode acontecer de uma tarefa ser muito mais difícil do que outra. Então, vamos dizer que a gente quebrou em 4 tarefas, aí, beleza, a gente deu uma para cada pessoa, só que uma das tarefas era muito mais difícil do que a outra. Vamos dizer que, sei lá, negociar o contrato lá do fotógrafo era muito mais difícil do que ligar para os fotógrafos, por exemplo. Então, para evitar que a gente divida mal as tarefas, a gente faz uma coisa que é conhecida como poker planning. Poker planning por quê? Porque a gente atribui um númerozinho, uma fichinha, cada fichinha tem um número. Isso é abstrato, tá? Podem não precisar ser uma fichinha, mas a gente atribui uma fichinha com a dificuldade da tarefa para cada uma das tarefas, para que quando a gente vai distribuir fique mais justo. Então, normalmente essa escala não é linear, tipo, não é dificuldade 1, 2, 3, 4, porque muitas vezes é difícil dizer qual a diferença da dificuldade 2 para 3. Então, normalmente o pessoal usa uma escala não linear, tipo, o pessoal que souber o que é Fibonacci, que é aquela sequência que é 1, 2, 3, 5, 7. Enfim, sequências que não sejam intervalos, tipo, regulares. Pode ser 1, 3, 5, 7, dificuldade 10, 15, enfim. Para que fique mais fácil de dividir. O objetivo é ficar mais fácil, atribuir a dificuldade de cada tarefa para que a gente possa dividir para o time de forma mais justa. Beleza? Por último, pessoal, se eu estiver me estendendo muito, Ellen vai me avisar, né, Ellen? Se tiver algum tempo limite aí ou algo do tipo. Porque tá mais ou menos no... Falta um pouquinho só. Tudo bem, tranquilo, pode seguir. Beleza. E por último, o time de desenvolvimento, que já primeiramente definiu o que vai ser feito, né? Dividiu as tarefas entre as pessoas. Por último, o time vai dizer, ou seja, cada pessoa vai dizer, vai explicar como vai ser feito esse trabalho. Porque muitas vezes a gente se reúne, define o que cada pessoa vai fazer, mas a gente não tem nem noção de como vai fazer isso. Então, na reunião de planejamento, o time vai debater e explicar, e caso não saiba, trocar ideias e tal, e vai explicar como é que vai ser feito esse trabalho, como é que eu vou realizar essa tarefa. Aí pode acontecer coisas como brainstorm, que é tipo uma chuva de ideias que o pessoal fica falando que vem a primeira coisa na cabeça, e para abrir a ideia aí de como a gente vai fazer o trabalho. Então a gente define o que, depois a gente define como, né? Separou quem são as pessoas que vão fazer cada tarefa, e o time vai explicar como que essas tarefas vão ser realizadas. Beleza? Joia. Eu acho que vocês lembram lá no início, quando eu mostrei para vocês o fluxograma do Scrum, que tinha lá, né, a setinha começava na backlog do produto, aí tinha a sprint, aí tinha o ciclo, e dentro do ciclo a gente tinha reuniões diárias. Então, mais uma vez, é uma das formas, é um dos eventos do Scrum. As reuniões diárias são fundamentais, porque é onde o time vai se alinhar de como estão indo as coisas. Muitas vezes é nessa reunião que o pessoal atualiza lá
Desculpa, não é durante a reunião, mas antes da reunião o pessoal atualiza lá o quadro Scrum para mostrar como estão as tarefas. E essa reunião é rápida. Ela tem que ser rápida, porque a gente não pode estar gastando horas em uma só sprint em reuniões de atualização. Isso é fato. Tanto é que muita gente tem abuso de reunião, por quê? Porque as reuniões são longas, são cansativas. Então, para evitar isso, o Scrum, não sei nem se foi o Scrum que criou, mas adotou-se no Scrum uma prática que é reunião em pé, ou stand-up meeting. O objetivo de ser feito em pé a reunião, mais uma vez, quando é presencial, né? Quando é virtual, a gente abstrai. O fato da reunião ser em pé é para o pessoal se cansar e não querer ficar muito na reunião e ser breve, ser resumido. Então, é uma prática que pode ser interessante para vocês adotarem. E nessa reunião, na reunião diária, a gente responde 3 perguntas. Então, cada pessoa do time tem o objetivo de responder 3 perguntas, e só isso, nada mais. Primeiramente, o que é que que estou respondendo, eu sou membro do time, estou respondendo, estou na reunião diária, vou responder o que é que eu fiz ontem para alcançar a meta da sprint, o que é que eu fiz ontem, o que é que eu vou fazer hoje para alcançar a meta, e vou dizer se existe algum impedimento no meu caminho, ou que no caminho do time que possa atrapalhar a sprint que eu estou observando. Mais uma vez, é muito importante nesse momento os valores do Scrum. Principalmente coragem, né, para dizer se você está tendo algum impedimento, porque as pessoas tendem a esconder as coisas do time. Então, no Scrum, isso não pode acontecer. E transparência, né, para eu realmente me abrir, a abertura também, enfim, todos os valores aí, para a gente alcançar esse objetivo. Joia? Então, vocês já viram o planejamento, que eu considero a parte mais importante, mas as outras partes também são importantes, a gente não pode ignorar. Então, foi o Rodrigo, né, que perguntou. No final, a gente tem uma reunião no Scrum, quando termina um ciclo, quando termina um sprint, que foi planejada lá no início, teve reuniões diárias, chegou no final, se a gente estava lidando com 2 semanas da sprint, chegou na segunda semana, no final da segunda semana. A gente vai fazer a revisão da sprint, que é uma reunião para sprint de 2 semanas, no máximo de 2 horas, onde vão estar o time Scrum, ou seja, o time de desenvolvimento, e as partes interessadas, então o cliente, ou outras partes interessadas, usuários, testadores, no caso de um software. E é uma reunião informal, não é uma reunião de status. Então, não é uma reunião para ir de terno e gravata, não é para de roupa, nem nada do tipo. É uma reunião informal, bem objetiva, que tem um objetivo, que é analisar o incremento do produto. Ou seja, analisar se o objetivo, ou se a meta da sprint foi cumprida, e mostrar isso para o cliente, mostrar isso para toda a equipe. E qual é uma prática que precisa ser feita na revisão? Coletar feedback. Então, a gente vai mostrar o que foi feito, se foi concluído com sucesso, e pegar o feedback das partes interessadas sobre o que está sendo feito. Porque, mais uma vez, essa é uma das vantagens do Scrum. Ao ser transparente com o cliente, desde o início do projeto, sobre o que está sendo desenvolvido, ele pode sugerir uma mudança lá no início que vai ser muito mais fácil de ser implementada por ter sido sugerida no início. Caso a gente tivesse lá no método tradicional de gerenciamento, no qual a gente só mostra o resultado do projeto para o cliente no final, não vai ter essa de o cliente sugerir a mudança e ser uma coisa fácil de mudar. Quando o projeto já está feito, muitas vezes é muito difícil de implementar uma mudança, mesmo que simples. Então, aí a magia do Scrum na revisão da sprint. Beleza?
Então, só voltando para revisar, o objetivo da revisão da sprint basicamente é ver o que a gente fez, ver o incremento do produto. E por último, a gente tem um outro evento, que é outra reunião, que deve ser no máximo de 1h30 para a sprint de 2 semanas. Eu estou dizendo assim, para a sprint de 2 semanas, porque, óbvio, se for uma sprint de 2 semanas, vai ser metade desse tempo. Se for uma sprint de 4 semanas, pode ser o dobro desse tempo. Mas qual é o objetivo da retrospectiva? É o time. Normalmente as partes interessadas não precisam participar. É mais o time mesmo. O Product Owner, o Scrum Master e o time Scrum. E ele vai responder uma pergunta simples, mas que é muito importante para o objetivo da melhoria contínua, que é como a gente, como um time, a gente pode melhorar, seja em aspectos individuais, aspectos de comunicação ou mesmo aspectos mais técnicos. Mas como é que a gente pode melhorar para na próxima sprint a gente atingir resultados melhores? Então, a gente vai gerar um plano de melhorias para a próxima sprint. Desculpa. A gente vai responder essa pergunta, como é que a gente pode melhorar e gerar um plano, não precisa ser algo assim, tipo, nosso plano esquematizado, mas a gente vai pensar em como a gente vai melhorar na próxima sprint. O que é que a gente fez nessa sprint que deu certo e que a gente vai manter, e o que é que não deu certo e que a gente vai mudar na próxima para tentar melhorar. Beleza? É bem simples. Terminamos os eventos do Scrum, então, fazendo uma geral, né? A gente viu os papéis do Scrum, o dono do produto, o Scrum Master, o time, Scrum, os stakeholders. A gente viu os eventos do Scrum, planejamento, revisão, retrospectiva, reuniões diárias, que são regidas por um tempo bem definido, para a gente não perder tempo em coisas desnecessárias. E a gente viu os artefatos do Scrum, as backlogs, né, do produto e da sprint, o quadro Scrum, e a gente vai ver agora o Sprint Burn Down, que é um artefato muito importante porque é um gráfico simples, mas que ajuda a equipe a ter transparência para ver como estão os nossos resultados. Então, é um gráfico bem simples. No início, aí no comecinho do gráfico, lá no topo, esses números aí é a porcentagem do projeto concluída. Obviamente, no primeiro dia da sprint, eu falei do projeto, né? Desculpa. Esse é a burn down da sprint. Porque a gente tem a burn down do projeto também. Mas só muda que uma é da sprint e outra é do projeto, obviamente. Na burn down da sprint, a gente definiu lá na reunião do planejamento o que é que vai ser feito. E no primeiro dia da sprint, obviamente, a gente vai ter 100% para ser realizado. E ao longo da sprint, a gente espera que esse número vá caindo, né? Aos poucos, a gente vai chegar lá no 70%, no 50%, no 10%, e no final da sprint deve estar em 0%, idealmente. Então, a gente traça uma linha, uma reta e decrescente, linear, para a gente se basear e ver cada dia se a gente está realizando mais, então a gente está bem, a gente está cortando itens da lista da backlog da sprint rápido, ou, por outro lado, se a gente está atrasado. Então, basicamente, qual é o objetivo? A gente saber se está indo bem ou mal para que a gente possa corrigir as coisas ao longo da sprint. Então, vocês veem aí, essa reta azul é a reta que a gente traça para, tipo, isso aqui vai ser a base da gente, para a gente saber se está indo bem ou mal. Se está acima da reta, se a reta vermelha, no caso, está acima da azul, significa que a gente concluiu menos do que deveria. Então, a gente tem que dar um gás aí, rever alguma coisa ao longo da sprint, ver alguma forma da gente melhorar. Se a gente está abaixo, ótimo, a gente está, provavelmente, né, indo bem.
Sempre pode melhorar, inclusive, mas a gente vai ver. Beleza? Então, voltando ao gráfico inicial da gente, que quando eu mostrei para vocês, provavelmente vocês não sabiam nada, e eu espero que agora vocês saibam alguma coisa. E se não souberem ou tiver alguma dúvida em relação a algum aspecto desse, ou já estiverem pensando aí como implementar na EJ, podem parar, perguntar, e eu vou rever para vocês, para a gente reforçar. Então, a gente começou lá na nossa sprint, né, no nosso projeto, na verdade, definindo a backlog do produto, onde tem todas as coisas que a gente vai fazer no nosso projeto. A cada sprint, a gente definiu a backlog da sprint, então, quais são os itens da backlog geral que a gente vai incluir nessa sprint, e a gente começa a sprint, que é um ciclo, né, um período de tempo bem definido, que deve ser mantido ao longo do projeto para as outras sprints, onde a gente realiza reuniões diárias de alinhamento e no final a gente gera um valor para o cliente, seja um produto ou uma funcionalidade concluída. Então é basicamente isso, pessoal. Eu espero não ter me estendido muito, nem ter ficado um webinar, né, que chama agora um webinar chato, mas eu espero que o que vocês aprenderam hoje sirva tanto para vocês se federarem e conseguirem, para isso, né, conseguirem mais projetos, gerenciar de forma melhor, gerar insights aí para coisas que vocês podem fazer na EJ, e quando estiverem federados, que vocês possam atingir aí o alto impacto, que é o sonho de qualquer EJ. Então, é basicamente isso. Espaço para perguntas, mas quem quiser me seguir no Instagram, meu Instagram é esse, o LinkedIn não é mais esse, eu troquei, é o mesmo do Instagram, e é basicamente isso. Eu espero que tenham gostado e podem perguntar, estou à disposição. Eu queria te agradecer, Anderson, tá, pelo treinamento. Eu acho que teve muitos termos novos aí para a galera, mas calma, pessoal, isso aqui é muita informação, muita coisa nova, mas a gente praticando vai dando certo. Então é isso, muita gratidão, Anderson. E se alguém tiver mais alguma pergunta aqui para fazer para Anderson, acho que esse é o momento. Valeu, Ellen, foi muito bom, foi um prazer. Eu queria muito já estar conversando com vocês, estava comentando isso com o Moisés. E vamos lá, pessoal. Se tiver hora para pergunta, é agora. Pode ser depois também, se quiser falar em alguma rede social aí, eu respondo numa boa. Mas, vamos lá. Então, Anderson, a gente já teve alguns contatos com esse tipo de metodologia e com as ferramentas para poder aplicar ela. Tem alguma dica que você pode dar para a gente começar a trazer todos os membros a prestar atenção nessa forma de metodologia? Porque, por exemplo, se a gente colocar tudo lá e aí, de repente, a equipe não procura se atualizar e ver como é que está o andamento de algum processo, sabe? Entendeu? É alguma coisa para trazer o pessoal a usar. Como engajar a equipe a usar o Scrum? Como tornar isso um hábito? Rapaz, assim, de forma prática mesmo, pelo que a gente adotou lá na Rodex ano passado, deixa eu ver se eu entendi direito primeiro a tua pergunta, é basicamente assim, na prática, como implementar, né? Como fazer a equipe usar o Scrum, seria isso? Exatamente. Beleza. Primeiramente, é muito importante que, no mínimo, uma pessoa saiba direitinho usar o Scrum. É a base de tudo. Porque quando a gente não sabe exatamente como usar, a gente não vai passar uma coisa muito certa para a equipe, muito provavelmente vai dar errado, e o pessoal vai dizer, Scrum não presta. Então, primeiramente, é importante que uma pessoa saiba usar o Scrum e que puxe as outras. É basicamente o início de muita coisa, né, nas EJs, na verdade. Alguém, de preferência, né, estarem alinhados e querendo. Então, com o Scrum é a mesma coisa. Eu vou passar uma referência para vocês, agora que tu me lembrou. Tu acabou me lembrando, na verdade. O Guia Scrum. Basicamente,
um guia que os fundadores, os criadores, não aqueles japoneses, na verdade, porque os japoneses eram a base, os criadores são outros. Os criadores do Scrum fizeram um guia bem rápido, né? Tipo 20 páginas. E diz lá tudo bem direitinho, como deve ser implementado e tal. O Scrum é bem adaptável, então tem empresas que implementam de formas diferentes. Mas para implementar de formas diferentes, é importante que você saiba primeiro usar a base. Então, focando mais na tua pergunta, como fazer o pessoal implementar na prática? Eu sugiro que uma pessoa, ou mais de uma pessoa, tu, tem mais gente, né? Da Console. Era a Amanda? Acho que era a Amanda. Pronto, todo mundo que tiver da Console aí, vocês param um pouquinho, leem o guia Scrum. Tá sendo gravado, né? Tá. Você pode mostrar também o vídeo e tal. E acreditem, primeiramente, tenham fé no Scrum e estudem um pouquinho e tentem aplicar. É basicamente isso. Eu vou mandar para vocês o guia. Eu respondi a tua pergunta? Respondeu. Mais ou menos, né? É. É porque, assim, né, em EJ, não tem muito uma receita de bolo, sabe? Vocês têm que ver o que faz sentido para vocês e se fizer sentido, corram atrás. Mas para dar certo o Scrum, a base realmente é uma pessoa pelo menos saber e treinar as outras. Tá certo. E aí, alguém mais tem alguma dúvida que vocês querem esclarecer? Beleza. Se ninguém tiver mais dúvida, não saiam ainda da reunião, que eu estou procurando só o PDFzinho do guia para mandar para vocês. Se eu não conseguir achar agora, eu passo para ela e ela repassa para vocês. Acho que é melhor, na verdade, né? Pronto, fechado. Eu posso passar também teu contato, né, para o pessoal? Pode passar, pode passar. Pronto, show. Eu tenho alguns avisos para dar para vocês. Só um minutinho.